Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Júlia Valente, sou professora aqui da fonoaudiologia na área de audiologia. Estou aqui mais uma vez para comentar um pouquinho com vocês sobre coisas específicas da áudio que eu acho interessante de serem discutidas, tá? Antes da gente começar, corre lá no nosso site, a gente tem diversos cursos, não só na áudio, MO, voz, desenvolvimento infantil, e a gente também tem muito curso gratuito que eu acho que é muito legal, tá? O tema de hoje é aquele tema que é corriqueiro, que todo mundo conversa, que muita gente que tem filho vive, e poucas pessoas pararam para pensar o porquê, que é por que que criança tem mais otite do que adulto, né? A gente sabe que criança tem mais otite que adulto. Não sei se aí aconteceu também, mas aqui em Salvador, ano passado, não é que criança teve mais otite que adulto. Tiveram crianças que passaram o, o ano inteiro com otite, né? A gente teve uma crise de otite instalada. Por que que essa crise dá na criança e não dá no adulto? É, o principal fator, na verdade, a gente vai dizer que são dois principais fatores, tá? Um é a exposição da criança, né? A gente sabe que depois da Covid, por mais que não se use mais máscara, a gente teve como uma consequência, hábitos de higiene melhores. Não é na época da Covid, mas as pessoas tendem a lavar mais a mão, aquela pessoa que está gripada você evita, ou a própria pessoa que, né, que está resfriada usa uma máscara. Tudo isso diminui muito o contágio de alterações que têm a ver com vírus, com gripe, entre elas a otite, tá? Com criança isso não acontece. Né? A gente voltou para as aulas presenciais, crianças com imunidades muito baixas, né? Sem a imunidade coletiva, e elas não têm esse cuidado, elas vão brincar. Se o coleguinho estiver doente, eles vão abraçar. Não vai ter essa higiene, né? A gente não vai impedir que a criança se relacione com a outra, seja no colégio, seja no parquinho, seja no play do prédio. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem de diferença é isso, né? A exposição. Crianças se expõem mais, tá? O segundo fato é anatomicamente falando mesmo, né? Quando a gente cresce, a gente tem um crescimento facial, a gente alonga muito a nossa face comparado à criança. Então, a nossa tuba auditiva, a antiga tuba de Eustáquio, que liga a nossa orofaringe, né, a nossa rinofaringe com o ouvido, no nosso caso, ela é mais verticalizada, porque o nosso rosto é mais esticado, nosso caso adulto. Dela ser mais assim, a gente já tem a gravidade agindo para ajudar. Porque se ela é assim e algo tem que sair daqui do nariz para poder ir para o ouvido, é mais difícil. Não que não possa correr. Pode, adulto tem otite, mas é bem mais difícil. A tubativa da criança é praticamente reta. Ela é assim. Então, qualquer coisa que a gente tenha no nariz, para ir para o ouvido, é muito mais fácil. Né? Então, assim, o ouvido da criança acaba estando mais exposto. E a porta de entrada da orelha média para qualquer infecção, para catarro, para vírus, para bactéria, é através do tubo auditivo. A gente não tem outra entrada para a orelha média se não for o tubo auditivo, tá? Um clássico exemplo disso é a lavagem nasal. Ela é muito boa, ela ajuda bastante, mas ela precisa saber ser feita. Muitas crianças que fazem a lavagem nasal com a mesma intensidade de um adulto acabam apresentando dor de ouvido e otite. Por quê? O adulto ele pode botar uma pressão a mais, porque a tuba auditiva dele é verticalizada. Com a criança você não pode, é orientalizada. Então você precisa ter uma posição muito correta, você precisa ter um fluxo muito correto. E a gente acaba vendo muitas crianças que, quando suspendem a lavagem nasal e vão é, gerenciar, né, o nariz de outra forma, seja com aqueles de, né, mareses, de fluxo de jato mais intenso, elas acabam se beneficiando, tá? Então, são basicamente essas duas questões. Uma anatômica, né, que é um ouvido mais exposto por ter uma tuba mais verticalizada, e outra disposição, né, que as crianças estão mais expostas do que os adultos, e a gente perdeu muito na nossa imunidade quando a gente ficou, mas já tem 2 anos que a gente voltou a contato, a aula. Tem, mas essa imunidade coletiva, ela demora um pouquinho. E você ter imunidade coletiva não quer dizer que você não vai ter otite, quer dizer que talvez você tenha menos. Além de uma predisposição individual. Então, se você tem crianças de adenose hipertrofiada, imunidade baixa, alguma coisa nesse sentido, são crianças que vão ser mais expostas do que crianças que não estão expostas, certo? Agora,
Como que eu faço com a criança se a criança está com otite? Como eu vou saber se a criança tem otite ou não tem otite? Porque a gente saber o porquê elas têm mais é muito importante. Mas como que eu vou diagnosticar e como eu vou saber se essa otite está causando uma perda auditiva nessa criança? Então, a gente aí fala da avaliação audiológica infantil, né? Da imitossometria, que é o exame que avalia como está a orelha média, então vai realmente dizer se tem otite ou se não tem otite, e da avaliação audiológica básica infantil, né? Audiometria infantil, que aí a gente vê qual o impacto daquela otite na audição daquela criança. Os dois, tanto a avaliação auditiva infantil quanto a imitossometria, são cursos que a gente tem lá no site, então vai lá ver. E a imitossometria, a gente já também tem um curso grátis lá, que é muito legal, sobre curvas timpanométricas, tá certo? Então vai lá visitar e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!